O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje recebe a professora Lena Castelo Branco, historiadora, escritora, uma das fundadoras da Academia Feminina de Letras e Artes. Hoje, ela faz parte da Academia Goiana de Letras. É uma alegria receber a senhora aqui, professora Lena. Muito obrigada, Doracino. É uma alegria estar aqui, depois de alguns anos, quando já me distinguiu com esse convite, e eu estou à disposição. Nós hoje vamos falar sobre o livro que ela publicou, são 2 volumes, um trabalho de pesquisa intenso da professora Lena, e que é Poder e Paixão, a Saga dos Caiados. Né? Edival Lourenço? Pois é, Doracino, a professora Lena é uma pessoa por quem tem uma admiração de longa data, é realmente uma pessoa que estuda a história de Goiás a fundo. E vocês vão ver que vale a pena ver a entrevista com a professora Lena. Bem, professora Lena, esses 2 livros, né, ou essa série de livros sobre a Saga dos Caiados, é um livro que exigiu muita pesquisa da senhora. A senhora viajou, a senhora pesquisou em arquivos públicos, a senhora pesquisou nos arquivos particulares. Mas nós podemos começar a falar sobre esse livro, sobre a forma de pesquisa que a senhora teve que enfrentar para chegar a esse produto final, né, que é um trabalho assim, considerado pela crítica goiana como um dos livros mais importantes da história recente do Estado. Muito obrigada. Esse livro foi editado em 2009 e lançado em 2010. E foi um trabalho que se estendeu por quase 10 anos. E isso porque eu pesquisei inúmeras fontes orais e fontes escritas também, a parte documental, tanto aqui no Brasil como também em Portugal. Mas o fulcro da pesquisa e o que realmente me entusiasmou nela foi o fantástico acervo da família Caiado. Diversas pessoas da família Caiado guardam documentos, cartas, anotações pessoais e recorte de jornal, de época, e franquearam esse tesouro e eu pude ter acesso a ele. Eu consultei seguramente mais de 1000 documentos. E é muito interessante porque os arquivos privados ou particulares são aquilo que os historiadores franceses dizem os arquivos do eu, quer dizer, os arquivos da pessoa como indivíduo. Né? Então ali a pessoa aparece tal como ela é, na verdade. O pai escrevendo para o filho, o marido escrevendo para a esposa, a mãe escrevendo para a filha. São documentos que não são intencionais, eles não são escritos para serem lidos por terceiras pessoas. E quando nós temos acesso a esses documentos, nós estamos entrando na verdadeira feição da pessoa ou da família. Professora, quando foi que os Caiados chegaram aqui para essa região e como foi que eles começaram a montar o seu círculo de influência aqui em Goiás? O primeiro Caiado que se tem notícia em Goiás recebeu uma sesmaria, uma carta de sesmaria, em 1770. Era um português que emigrou da Beira Marcha, em Portugal, do extremo leste de Portugal, de uma vila chamada Caria, e era filho de Manuel Caiado de Souza e Maria Caiada. Caiada. Naquela época a mulher costumava flexionar o sobrenome. Exatamente. E a notícia que se tem é que essa Maria Caiada era ligada a uma família nobre da Espanha que emigrou para Portugal no século XVI, os Caiado de Gamboa. E Maria Caiada, portanto, foi a mãe do primeiro Caiado que veio para o Brasil, que se chamava Manuel Caiado de Souza. E ele recebeu uma sesmaria em 1770. Sesmaria era uma gleba de terra da União, digamos assim. A coroa portuguesa concedia glebas de terras aos seus súditos que o requeressem e que mostrassem alguma capacidade de explorar e fazer produzir aquela terra. Então a sesmaria de Manuel Caiado de Souza existe, é uma fazenda hoje, a Fazenda Europa, né? E está localizada nas Matas da Paciência, na cidade de Goiás, o município de Goiás.
E Manuel Caiado de Souza casou-se com a filha de um sesmeiro também, quer dizer, um fazendeiro vizinho, chamava-se Brígida. E foi desse casal que nasceram os filhos e depois veio toda a descendência dos Caiado. A cultura, professora Lena, desse período de uma sociedade agrária muito tradicional é o autoritarismo, né? E o interessante que o livro da senhora observa em vários pontos é que, apesar desse autoritarismo, dessa forma em que o homem é que comandava, mas na família Caiado as mulheres tinham muita voz, elas colocavam, tinha comando das coisas também, né? Elas eram cultas. Aqui a senhora atribui. Realmente é uma galeria feminina muito interessante, a galeria dos vultos femininos da família Caiado. A própria Brígida, que chamava em solteira Brígida Soares de Almeida e depois passou a ser Brígida Caiado, ela é lembrada ainda hoje, 8 ou 10 gerações depois, como uma mulher extremamente autoritária e que soube educar os filhos, trabalhadora, e eles eram fazendeiros modestos. Eu fiz o levantamento dos impostos pagos pela Brígida Caiado e pelos filhos dela, e eram valores muito pequenos. E alguns deles foram cobrados em ação, porque eles se atrasavam no pagamento, não tinham dinheiro para pagar, certo? E o interessante é que os cobradores de impostos, na época, eram inflexíveis, né? Então, não podia se pagar, por exemplo, com gêneros. Quem produzia arroz não podia pagar o imposto com saco de arroz, tinha que pagar com moeda. Não tinha moeda, não havia meio circulante na época. Então, aquela dívida se arrastava durante muitos anos. E a Brígida Caiado conseguiu manter a propriedade e os filhos já adquiriram outras propriedades e assim eles foram ampliando a propriedade territorial que, ao mesmo tempo que dava status, né, também aumentava a influência da pessoa na região. Mas nós vamos encontrar o primeiro político da família já na terceira geração. E ele é um Antônio Caiado de Souza, que por volta de 1870, mais ou menos, foi senador e foi governador da província, e ele deu início à tradição política dos Caiado. É uma das mais antigas do Brasil. A família está há quase 150 anos na política. Edivaldo Lourenço? Pois é, Doracina, eu queria saber da professora Lena, que ela falou no bloco anterior de um certo Antônio Caiado. Esse é o Totó Caiado, que veio ser governador da província, professor? O primeiro político que deu início à tradição chamava-se Antônio José Caiado. Ele era fazendeiro, foi tropeiro e tinha uma gleba de terra muito grande, mas não tinha recursos para explorar. Então ele montava tropas e levava tropas que transportavam mercadorias, ganhou dinheiro com isso, ingressou na política e se elegeu, se associou aos Bulhões. Ele era amigo da família Bulhões. O primeiro Eugênio Jardim e depois os Bulhões. E foi por essa via que ele ingressou na política. Então, ele deu início à tradição política da família. O filho dele, Torquato, também teve alguma expressão política regional. E o neto foi o Antônio Ramos Caiado, que é o Totó Caiado. Esse que ficou mais famoso naquele período da mudança da capital. Até a época da mudança da capital, porque ele, na verdade, o Totó, ele teve muita influência política na República Velha, aquela que se estende até 1930. Né? Uhum. E a mudança da capital se deu a partir de 1933, né? Já na República Nova. Mas no período constitucional de 34 até 37, o Totó Caiado, o Alfredo Nasser e outros políticos se posicionaram contra a mudança da capital. Até porque a cidade de Goiás era a área de influência por excelência da família e do grupo que tinha sido deposto pela Revolução de 30. Né? Quais os aspectos, professora Helena Castelo Branco, mitológicos que a senhora destaca nesse período que a senhora descreve, nesse período aí da saga dos Caiados? Qual o valor mitológico dessa época?
Na verdade, né, a gente tem que pensar um pouquinho sobre como se formam os mitos na história, né? Nós sabemos que o mito é uma exageração da realidade, né? E para você aceitar que determinada pessoa expressa, por exemplo, a santidade, né, você tece uma série de considerações em torno daquela pessoa, atribuindo a ela qualidades de santo, virtudes, etc. Da mesma forma, né? Exatamente. Da mesma forma com relação ao político. Se você atribui boas qualidades àquele político, ele fica sendo, digamos, um político do bem, né? Se você atribui a ele violência, autoritarismo, desonestidade, corrupção e outras coisas, ele passa a ser um mito na maldade. E por uma série de motivos, a política de Goiás era muito exacerbada na República Velha. A elite era muito pequena e os postos em disputa eram em número também muito reduzido. Veja bem, não se disputava, não era dinheiro, disputava-se o poder, né? Então, o Totó Caiado manteve as rédeas do poder junto com um grupo que não era exclusivamente dos Caiado, mas era um grupo ligado pelos mesmos interesses, durante cerca de 16 anos. Se nós formos ver, na atualidade, isso não representa muito. Há outros grupos que se mantiveram no poder por mais de 16 anos. O Ludovico, por exemplo, o próprio grupo atual do governador Marconi Perillo, há quantos anos está no poder? Mas na época, devido à exiguidade de oportunidades na economia e na política, as disputas eram muito acirradas. E vamos dizer, essa conotação demoníaca, né, essa satanização do Totó Caiado, diziam que ele mandava matar os inimigos, tirar as orelhas e trazer as orelhas para ele, isso nunca foi comprovado. Eu pesquisei documentos no Arquivo Nacional, missão de investigação logo após a Revolução de 1930, eu percorri 26 processos no Arquivo Nacional, 3 processos em Goiás Velho e nenhum era contra os Caiado e nenhum condenou sequer uma pessoa da família Caiado. É uma coisa realmente interessante. Pode ser que haja outros processos que eu não tenha conseguido localizar, né? Mas essa demonização mitológica dos Caiado, ela adquiriu fóruns de verdade, sobretudo por obra do Departamento de Imprensa e Propaganda da época do Getúlio Vargas e da interventoria do Pedro Ludovico, que foi exatamente no período do Estado Novo. Mas circula assim a boca pequena entre a população, quando você fala Caiado, da história mais antiga dos Caiado, o pessoal tem histórias fabulosas, né, para contar sobre essas maldades, que diz que eles contratavam trabalhadores, depois no dia de acertar mandavam eliminar todos os trabalhadores. Tem histórias incríveis, né? Mas do ponto de vista documental, porque veja bem, os Caiados foram depostos em 1930, né? E quem instaurou esses processos que eu consultei no Arquivo Nacional foram os novos donos do poder. Quer dizer, não tinham simpatia nenhuma por eles, né? Estavam afim de encontrar coisas ruins. Qualquer coisa errada que tivesse ali estaria constando nesses processos, né? E eu não consegui, realmente, não consegui localizar nenhum processo que no final dissesse Totó Caiado é autor ou foi mandante de um crime. Não tem, não tem. Não só ele, como os outros também, do grupo oligárquico. Edival Lourenço? Pois é, Doracina, eu queria perguntar para a professora Lena sobre aquele movimento, hoje se chamaria de feminismo, né? Que já existia uma certa efervescência de comando e de atividade, um certo ativismo das mulheres na época dos Caiados. Sem dúvida. É um dos aspectos interessantes do livro, porque eu tive acesso também a documentos que levam a isso, mostrar como uma pequena parte da elite feminina da cidade de Goiás já advogava acesso à cultura, acesso à educação formal, a capacidade de ter independência econômica, financeira, enfim, todos os princípios básicos do feminismo estavam ali. E a filha do Totó, a Consuelo Caiado, se tornou uma espécie de líder desse movimento feminista em Goiás. E ela guardou cartas, as quais eu pude
ler e interpretar, nas quais Berta Lutz convida a Consuelo Caiado para fundar em Goiás uma seccional da Liga do Progresso Feminino, que ela, Berta Lutz, tinha fundado, né? E a Consuelo tenta fazer isso, consegue adesões, até o momento em que a política muda. Aí quando a política muda, as pessoas se afastam, porque naquele tempo, como nós já tivemos a oportunidade de falar, havia uma exacerbação das paixões de tal forma que, se você apoia o feminismo, que é da iniciativa de alguém que perdeu o poder, você está sendo contra a situação atual. Enfim, a Consuelo não conseguiu que continuasse a Liga para o Progresso Feminino. Mas há uma carta muito interessante da Berta Lutz para ela, em que ela elogia a Consuelo, o movimento feminista em Goiás, as aspirações, como se dizia na época, né? E isso é interessante se a gente levar em consideração o contexto do isolamento da cidade, né? Da pouca possibilidade de comunicação com os grandes centros. A senhora fala de isolamento, de contexto de isolamento, mas na realidade as pessoas cultas daquela época eram muito ligadas nas coisas da cultura que se fazia no Rio de Janeiro e principalmente em Paris, né, professor? Ah, sim. Olha, muito interessante, Adival, por exemplo, entre os documentos que eu consultei, estão os cardápios, os menus dos banquetes políticos que eram oferecidos na época. Então, em francês. Pois é. Há um menu aí de um documento, de um banquete oferecido no Palácio Conde dos Arcos, em 1917, se eu não me engano, né? Que parte é em francês. Então, eu acho que os pesquisadores têm que retomar esses documentos e fazer até uma sociologia da gastronomia goiana, digamos assim, né? A partir desses menus e da influência francesa que havia na época, também na literatura, também na música, nas artes plásticas, né, exatamente. Aí em Ado Couto fazia suas turnês aí pelo interior do estado, colocava um piano francês num carro de boi e saía por aí, né? E esses pianos eram levados em carro de boi, né? Ou então transportados por escravos. Já na época da Nhanhá não havia mais escravo, mas era o carro de boi que isso devia chegar lá desafinado lá no destinatário, né? É outro problema, né? Como que fazia para resolver, eu não sei. Eu acho que tinha que levar o afinador junto. Mas as mulheres também, nós estávamos falando em mulher, em cartas, as mulheres também eram um pouco ousadas, né? Totó Caiado, segundo consta, né? Era um homem muito bonito, né? A família Caiado tem uma tradição genética interessante, né? Mas ele recebeu uma carta de amor anônimo, né? Só teve acesso a essa carta. É um dos documentos muito curiosos que está referido aqui no livro. Ele estudava em Ouro Preto. Houve uma época que o Totó estudou Direito em Ouro Preto, por uma série de circunstâncias. E ele recebeu essa carta, ele deve ter gostado muito da carta, porque ele guardou no acervo pessoal dele para a vida inteira, né? É uma declaração de amor de uma moça que escreveu de forma anônima, né? Se dizendo apaixonada por ele e que ele podia contar com o amor dela a vida inteira, mas ela não se identifica. Não sei se ele chegou a saber de quem se trata, mas que ele gostou, sem dúvida, ele guardou para a vida inteira essa carta, né? O Totó Caiado sofreu várias ameaças de morte, cartas, né, em que ameaçava a integridade física dele, né? E ele acabou passando um pouco dessa preocupação e dos cuidados da sua filha Mival Caiado, né? Há uma carta no livro que só narra, só transcreve todos esses cuidados que ele tinha de, por exemplo, ir numa festa, ficar no meio da casa, não ficar na janela nunca, né? Tomar os cuidados de sair antes do dia planejado para a viagem, chegar antes, passar por caminhos alternativos diferentes, né? Todo esse cuidado ele teve e acabou que não aconteceu nada disso, né? Que ele exatamente, essa carta é um documento, a meu ver, um dos mais definitivos, né, em relação ao estudo que eu fiz. Porque o Emival Caiado era filho do Totó Caiado, foi um político de muita expressão na política da época
meados do século XX, aqui em Goiás, e ele foi o autor da lei que autorizou a mudança da capital e que fixou a data de 21 de abril de 1960 para que essa mudança se efetivasse. Apesar dele ser da UDN, que era adversária do PSD, do presidente Kubitschek, né? Mas houve um somatório de esforços, né? E o pai de Emival, que era o Totó Caiado, se preocupava com a segurança pessoal dele. A política era realmente autoritária, com muitos episódios de violência, e essa carta é de 1952, né? E, por exemplo, não diz ao Emival, contrata um segurança pessoal, paga meia dúzia de jagunços, nada disso. Ele diz assim, toma cuidado, não senta de costas para a janela durante a noite. Quando tiver barulho de cachorro em casa, não vai sozinho ver o que é. Toma cuidado, porque eu tenho esse cuidado. Não atende a porta pessoalmente. Exatamente. Então, é uma carta, como eu disse no início, eminentemente pessoal, do arquivo privado da família, e que traduz o pensamento de um pai preocupado com o filho. Ali está a verdade. Como é que esse homem vai ser tão mau e acusado de tantas atrocidades se ele não aconselha o filho a contratar um capanga? É alguma coisa realmente muito interessante. E aqui, em Goiás, a família Caiado ajudou o Estado a se desenvolver muito, né? Essa é a minha avaliação, a avaliação que a gente faz lendo o livro da professora Lena Castelo Branco, a quem nós agradecemos muito pela tirar um tempinho e vir aqui no programa Raízes Jornalismo Cultural falar sobre um assunto tão interessante que é a saga da família Caiado. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço muito, foi um prazer, e eu espero que os jovens historiadores continuem dessa seara da história de Goiás e que tragam novas versões, novas interpretações e novos documentos à luz para que a verdade se faça. Muito obrigado. E aí, Edival, e acontece o seguinte, lendo e ouvindo a professora Helena, nós descobrimos que os Caiados eram igual a nós, quer dizer, a mulher que comandava, né? Exatamente, a gente tem a última palavra, né? Sim, senhora. Sim, senhora. Vamos embora? Vamos embora. Pois é, realmente, Doracina, hoje realmente é uma alegria muito grande estar aqui com a professora Lena, uma pessoa, como eu disse no início, uma pessoa por quem eu tenho uma admiração já de longa data pelo trabalho que ela desenvolve na pesquisa, nos textos muito bem elaborados, né, sobre a história de Goiás, e realmente é uma alegria muito grande estar com ela aqui. E também a gente agradece muito a você aí de casa e que você tenha uma ótima semana. E a gente se vê no próximo programa. Até lá. Some não, hein?